Marcos capítulo 16, versículo de 1 ao 10. Diz assim o texto sagrado, Marcos 16, 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Dizia umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro, e de medo nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Precisamos orar mesmo pela pátria, irmãos. A gente não pode abraçar uma causa assim, de qualquer maneira, não. A gente precisa orar, que muitas vezes tem lado que está errado, mas precisa ver se o outro também não comete erros. Eu me preocupo assim com esses movimentos de rua, com esses discursos improvisados, com essas frases pesadas. Irmãos, vão por mim, que sou o pastor de vocês. É preocupante tudo isso. Nós precisamos de paz, nós precisamos de harmonia, nós precisamos disso. Então, quando você for orar, ore. Você deve abençoar o presidente da nação, mas deve abençoar as demais autoridades também. E abençoar assim, Senhor, dá o autocontrole. Eu me preocupo com tudo isso que está acontecendo. Se tem uma revolução, irmãos, sai morte. Porque não imagina você que chega ali, um tomou o poder, que o outro vai sentar e vai, que coisa. Não, eles vão para a briga. Então, nós, sobretudo, nós precisamos ter equilíbrio no nosso pensar. E a gente precisa orar para que Deus intervenha. Intervenha. É algo sério. Eu estava vendo uns pronunciamentos hoje, eu fiquei muito preocupado. Juristas argumentando, olha, foi cometido crime de responsabilidade. Já pensou? Já pensou se vai um processo desse no Congresso? Que coisa grave. Os dois lados viram uma confusão. Então, nós precisamos orar para que haja equilíbrio. Tem gente que fala assim, eu quero uma revolução. Você não viveu no tempo da revolução. Eu vivi, eu era universitário na época. Eu estudava economia. Você sabe o que significava estudar economia na época? Quase todo mundo era de esquerda naquela época na universidade. Por quê? Os universitários tendem a ser revoltados, por natureza. Então, na época, como tinha os militares, o Maurício foi dessa época, que estudava em Belo Horizonte, ele sabe o que eu estou falando. Os universitários tendem a ir para um lado contrário de quem está no poder. Então, naquele tempo, era uma confusão. Se você saía na rua, um policial olhasse para você e não gostava, ele te prendia. Te prendia e acabou. Eu me lembro que
uma professora do colégio que trabalhava junto com a dona Ruth, a avó do pastor Marcos Franco, que está na Inglaterra, ela falou uma frase no colégio, no outro dia ela foi presa, e ficou muito tempo presa. Então, um regime ditatorial de qualquer lado é ruim, de esquerda ou de direita. Não nos iludamos. Mas nós podemos ter um presidente bom, mas nós temos um país desse tamanho. Todo mundo que vira autoridade, o policial mais raso do mundo vira rei. Olha para você e fala, está preso. Então foi no meu tempo que eu era no universitário, um tempo envolvido, irmãos. Então, o que a gente tem que fazer? Clamar a Deus. Estava falando a minha esposa hoje, estou muito preocupado. Estava em casa, fui pegar uns pronunciamentos, falei, meu Deus, ontem eu fiquei assustado. Eu assisti ao vivo o pronunciamento do presidente da República, falei, meu Deus, vai dar confusão, e deu. Então nós precisamos orar, nós temos que interceder pelo nosso líder, é óbvio que sim, mas nós temos que pedir para Deus, Senhor, traga equilíbrio emocional. Vamos trabalhar. Lógico que a gente está observando no país muitos exageros de outras autoridades. Porém, nós temos que defender a paz. Evangélico está indo para o mundo inteiro, está sendo gravado. Evangélico é para orar. Evangélico não é para sair à rua brigando, não. Evangélico. Vocês têm algum caso bíblico que Deus autorizou a pessoa sair e manifestar revolta? Quando os discípulos foram presos, o que eles fizeram? Reuniam os discípulos, outro orava até tremer o lugar. O que os discípulos na Bíblia faziam? Oração. A nossa arma é oração. E nós temos que ter equilíbrio, nós evangélicos, equilíbrio, irmãos. Equilíbrio. A gente não pode ter uma paixão forte demais, não. Equilíbrio. Eu estou preocupado. Eu estou preocupado com o Brasil. O que pode acontecer? A bolsa caindo. Eu não tenho nada a ver com a bolsa. Tem. Tudo tem. Quando a bolsa cai, o dólar sobe. Quando o dólar sobe, a gasolina sobe, a inflação sobe e o teu bolso é atingido. O teu bolso você vai sentir. E nós estamos tendo um desequilíbrio na economia do país preocupante. Os salários não estão subindo, mas o mercado está subindo demais, tudo está subindo. Então nós precisamos orar para Deus trazer uma harmonia. Estou falando sério. Senhor, coloca a tua mão sobre a nossa nação e traga paz, harmonia. Harmonia. E eu estou preocupado. Porque a Bíblia diz que quando o anticristo vier, ele vai apregoar a paz. Ele vai ter uma voz suave. Então a gente não pode correr atrás de qualquer voz também. A gente não pode ser um rebanho, que alguém fala, a gente corre. Corre. A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Nós temos que ver frutos. Frutos. Eu estou preocupado com as autoridades dessa nação. Muita corrupção e muita gente exagerada nas suas atitudes, ações e reações. Clame a Deus, é tempo de chorar na presença do Senhor. É tempo de rasgar o coração. Estou falando para vocês uma palavra de Deus. Eu fico vendo todo mundo, vamos para a rua, vamos colocar camisa amarela, bandeira. Não sei. Será que é isso que vai resolver? Aí sai o outro lado de vermelho, fica até feio, né? Coisa feia, parece o jogo do Brasil com o Internacional de Porto Alegre, né? Vermelho ali, coisa feia assim.
Eu fico vendo um grupo de um lado xingando, outro grupo xingando, um xingando o Supremo, outro xingando o governo. Eu acho isso incompreensível, irmão. E nós que temos a Bíblia, você pode observar, toda vitória foi ganha na oração. Nenhuma vez a igreja foi para o confronto. Se você pegar Atos dos Apóstolos e as cartas paulinas, João, Tiago, nenhuma vez você vê a igreja indo para o embate. Nenhuma vez. Nós não temos exemplos bíblicos de que a igreja pode sair por aí digladiando. O nosso exemplo bíblico é o seguinte, é clamar, orar, buscar ao Senhor. Pode me ouvir. Pastor, o senhor não está certo. Eu estou 100% certo. O tempo atual é tempo de clamor. Nós não podemos voltar ao governo que nós tínhamos alguns anos atrás, irmão, foi terrível. Mas também não podemos ir para o outro extremo. E quando eu olho, alguém fala, nós precisamos também, nem daquela esquerda, nem dessa, um outro do meio. Eu não vejo ninguém também, não. Estou enxergando também, não. Então, o que nós precisamos hoje é orar. E pedir para Deus dar um controle nos ânimos. O líder de uma nação precisa começar por ele. Então, calma. Tenha calma. Está sendo perseguido? Abre o jogo. Marca uma entrevista e fala, eu estou sofrendo isso, aquilo. E vamos, o Congresso, vamos tratar, mas nós precisamos clamar. Irmão, olha, vão por mim. Vão por mim. Nunca precisamos orar tanto como agora. Não joga as tuas fichas tudo assim num lado só também, não. Nós precisamos clamar a Deus. Essa palavra é de Deus. Você pode ter certeza que essa palavra é de Deus. O tempo atual é tempo de chorar. Ontem, minha oração era 7, eu passei, era 7 às 8, meu período, o primeiro período, eu passei das 9 orando, comecei a 7. Hoje também fiquei em torno de 2 horas orando e preocupado. Pastor, eu escrevi no grupo, não, agora não é tempo de orar não, então é tempo de fazer o quê? Se não é tempo de orar, vamos pegar uma espingarda e sair na rua dando tiro? Qual é o exemplo bíblico? Não, tempo do quê? Ontem nós tivemos 1 milhão de pessoas lá na Paulista, em São Paulo. O que mudou? O que isso muda? Muda. Eu tenho para mim que tudo isso não muda. O outro lado fez um movimento lá, o que mudou para o outro lado? Nada também. O que nós precisamos é orar. Orar e falar, Senhor, sara esta nação que está doente há muito tempo, desde Dom Pedro I. Ou antes, né? Ou antes de Dom Pedro I. Vamos mudar o Pedro, desde Pedro Alves Cabral. Essa nação está doente, é muita corrupção, é muita gente ruim, é muita coisa ruim nessa nação. Agora, nós não podemos ir lá com um facão na mão, nós precisamos ir aos pés do Senhor e falar, Senhor, sara a nossa nação. Quem concorda, diga amém. Pensei em falar isso aqui não, Deus mandou, eu falo. Arrebatamento da igreja, talvez a gente vai com um pouquinho de gente para o arrebatamento, mas eu quero preparar você para o arrebatamento. Sentimento de inferioridade, irmãos, é algo sério, né? A gente, para prosperar, muitas vezes, a gente tem um sentimento de inferioridade difícil, que faz a pessoa se apequenar, um passado complicado, muitas vezes deixa a pessoa sem uma direção clara, é muito difícil, é muito complicado. Veja bem, eu li nessa noite
sobre a ressurreição do Senhor, mas eu não quero dar ênfase à ressurreição, eu quero dar ênfase aqui ao que aconteceu com algumas mulheres, especialmente com Maria Madalena. Essa Maria Madalena, ela que tivera uma vida, penso eu, complicada, ela tinha demônios, eu vou falar mais à frente. Alguém diz que era prostituta, a Bíblia não esclarece exatamente assim, mas diz que ela é uma pessoa, Maria Madalena, porque ela era de Magdala, era uma cidade ali próxima a Cafarnaum, uma pequena cidade, e por isso que alguém chamava Maria de Magdala, ou aquela mulher que chama Maria, morava em Magdala, e ficou na Bíblia Maria Madalena. Talvez se a gente fosse escolher na Bíblia, e vamos escolher uma pessoa para ser a primeira a conversar com Jesus ressurreto, provavelmente não teríamos escolhido Maria Madalena. Era muito provável que não. Talvez ele fale, o Pedro negou, mas o Pedro poderia ser, o João era um camarada firme, o André, irmão de Pedro, Tiago, ele podia escolher um outro. Jesus tinha alguns discípulos, tinha ali os 12, tinha também os 70. Provavelmente a gente não, mas ela também não foi escolhida. Tem gente que pensa que Deus olhou assim e falou assim, olha, você aí, vai lá. Ela teve aqui algumas coisas libertadoras na vida dela, que abençoou. Não era fácil o que ela fez. Ela vai ao túmulo com Maria, mãe de Tiago. Há quem pensa, Jesus tinha um irmão chamado Tiago, inclusive o autor de uma carta, podia ser a própria mãe de Jesus, ou podia não ser. Fala de Salomé. Então, essas mulheres vão ao túmulo, ali no primeiro dia da semana, passou o sábado, aí no domingo, hoje, mas naquele tempo não falava domingo, primeiro dia da semana, elas vão lá, quando chega, a pedra já estava removida, e elas veem ali um jovem assentado dentro, vestido de branco, e o jovem, que era um anjo, fala, ó, ele não está aqui, mas ressuscitou. E fala, ide dizer a Pedro, e que ele vai adiante de vós, aos discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Mas aí ela sai do sepulcro, possuída de temor e assombro, e não diz nada a ninguém. Mas na sequência, Maria Madalena vai ficar por ali, Jesus vai aparecer para ela, e ela sai dali e anuncia. Então, essa mulher foi a mulher, a primeira que na verdade viu Jesus ressurreto, foi a primeira que anunciou Jesus depois da ressurreição. Ela foi uma mulher que foi completamente libertada para ter o ministério próspero. Então vamos lá, meditar nesse texto. Diga assim, libertando para prosperar. Estamos aqui nessa campanha, quase no final, mas a gente sempre tem algo para libertar. Maria Madalena ainda tinha. A pessoa se converte, tem pessoa que pensa, converteu, levantou a mão, batizou, tomou a ceia, resolveu. Não é assim, a vida é progressiva. A pessoa vai tendo a bênção de Deus progressivamente, momento após momento. Tem gente que está 50 anos na igreja, convertendo um pouco mais. Tem coisa que precisa ir melhorando, sendo moldado, né, pastor Adilson? A pessoa sempre tem algo para Deus trabalhar. E a pessoa vai sentindo, Deus precisa mudar isso em mim. E a gente muitas vezes não consegue tudo aquilo que deseja, porque falta alguma coisa da vida. Se você pegar Maria Madalena até aqui, ela era convertida, mas qual é o fruto que aparece? Pastor, possivelmente ela ajudava ali nos afazeres, junto aos discípulos. Provável. Quem sabe ela até anunciava Jesus, falava, é possível. Mas ela não tem um destaque, ela precisava dessa experiência. Então essa experiência não foi somente um privilégio para ela, foi também uma mudança de rota na vida dela. E ela vai realmente uma mulher que vai ser abençoada. Libertando para prosperar. Diga-se, libertação da opressão maligna.
No versículo 9, havendo ele ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. 7. 7 é o número perfeito. Então, ela estava muito endemoniada lá atrás, não foi aqui, lógico, lá atrás. Jesus a encontra e ela numa situação grave. Então, veja bem, a libertação na vida dela começa lá atrás. Mas precisava ter outras fases, mas ela tem uma libertação. Ela tinha os ataques malignos, a possessão maligna, aquela indução do mal na vida dela. Ela tinha ali algo que a conduzia negativamente. Quais eram os resultados na vida dela? A Bíblia não diz, mas não eram bons. Uma pessoa endemoniada, ela tem atitudes impensáveis. No passado, a gente trabalhava muito com os demônios. Eu acho que o evangelho ficou tão forte, Zé Maria, que os demônios estão correndo um pouco. Um dia alguém falou, está faltando poder? Não, é os demônios que estão fora, né? Tinha mais, né? O trabalho de libertação era impressionante isso. Mas uma pessoa endemoniada, ela é capaz de fazer coisas que ela não imagina. Uma pessoa que tem uma simples opressão maligna, ela tem atitudes terríveis. Você sai vendo alguém, sai atirando aí, vai num colégio, atira. Demônio. A pessoa sai na rua fazendo coisa absurda. Demônio. Muitas vezes a gente condena a vida de uma pessoa sem ajudá-la a ser liberta. Ela não pode prosperar na vida porque ela está presa. Então, em vez da gente condenar as pessoas, nós temos que ir até elas, impor as mãos e abençoá-las, libertá-las. Uma pessoa liberta, ela muda. Essa mulher aqui tinha tudo para dar errado na vida, deu certo. Ela estava no lugar certo, na hora certa, e conversou com a pessoa certa, mas ela começou lá atrás, tendo a libertação, que diz aqui no texto, chega no versículo 9, está falando ali que Jesus aparece, no versículo 9 vai deixar claro, Jesus apareceu para ela, da qual expeliram os demônios. Você conhece alguém assim, muito complicado, não desista dessa pessoa, vai até lá, expulsa a opressão, expulsa, clama a Deus, peça discernimento, peça para Deus esclarecer a tua mente, e você conseguir ir ajudar. Quer ver, uma pessoa tão desprezível aos olhos dos homens, agora vai ter um privilégio aos olhos do Senhor, e ela, liberta dos demônios, ela vai ter essa grande experiência. Vamos lá, libertando para prosperar, diga assim, libertação do medo dos falsos religiosos. Versículo 1 e 2 diz, passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir embalsamá-lo, e muito cedo, madrugada, no primeiro dia da semana, domingo, nosso calendário hoje, ao despontar do sol, lá às 6 da manhã mais ou menos, foram ao túmulo. Interessante aqui, ó. Os discípulos foram ao túmulo? Não. Jesus foi sepultado na sexta. No sábado, não podiam ir, a lei impedia que as pessoas caminhassem mais do que 1000 metros. Não podia caminhar. A jornada de um descanso, de um sábado. Então não podia. Mas no primeiro dia, no dia seguinte, poderia ir. Os discípulos foram? Não. Pedro foi? Não. Outro apóstolo foi? Também não. Essas mulheres foram. Não era fácil para elas. Ali já estava uma libertação. O medo. Por que não tinha mais ninguém? Não era para ter um culto lá naquele túmulo? Não podia ir no sábado? Tudo bem. A lei determinava, mas domingo de manhã, primeiro dia da semana, devia ter ali, porque Jesus tinha sempre muita gente com ele. Pelo menos os apóstolos tinham que estar ali, organizando o culto, cada um com violão na mão, né? Não tinha violão na época, cada um cantando, sem máscara, não precisava ter máscara naquela época. Tinha que ter um culto ali, não tinha que ter? Não era para estar um grupo grande? No sábado não podia, mas no outro dia podia. Mas não fala de 3 mulheres, talvez, mas algumas podem ter ido ali. Menciona 3 nomes, mas é possível que mais alguém. Mas quem foi ali? Maria Madalena. Quem mais? Aquelas mulheres.
Os discípulos foram? De jeito nenhum. Por quê? Porque estavam com medo dos judeus. Eles tinham todo o interesse de ir até o túmulo de Jesus, lógico que tinham. Mas por que não foram? Medo dos falsos religiosos. Medo, temor, desagradar ao homem, de criar problema para si. Então essas mulheres, Maria Madalena com as outras, elas vão vencendo esse medo, vão sendo libertas, acordar de manhã, já tinha comprado o bolso, vamos lá colocar aroma no túmulo. Isso é vencer o medo, vencer esse medo. Não era fácil, ela estava correndo um risco ali de ter problema sério com os fariseus, ou mesmo com os romanos. Não era nada fácil, os saduceus, os sacerdotes podiam chegar, mas elas vão vencer ali, os judeus obedientes, os gregos incrédulos, os romanos maldosos. Elas tinham tudo para enfrentar ali uma dificuldade, mas elas vencem. Então a gente não pode ter grande resultado na vida. Qual o grande resultado? Ela vai ver Jesus. A gente não vai ter grande resultado se a gente não vencer o medo. Você tem medo do quê? De quem? Eu não vou à igreja porque um parente vai achar ruim. Venha para cá. Eu posso perder o emprego? Não, nós temos que vencer o medo. Tem falsos religiosos te oprimindo? Vença essa opressão. Vença o medo e Deus será contigo. Aplauda o Senhor. Libertando para prosperar. Diga assim: libertação do sentimento de perda. O versículo 6, ele, o anjo, disse para elas: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, e ele ressuscitou, não está mais aqui, veio do lugar onde o tinha posto. Veja bem, uma outra coisa que elas precisavam vencer, o sentimento de perda. Tinham perdido Jesus. Quando Jesus estava na cruz, algumas mulheres se aproximam, a própria mãe dele. Jesus conversa ali: João, eis aí a tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Muitas pessoas tinham um sentimento de perda. Os apóstolos estavam chorando. É isso que diz a palavra, eles estavam chorando, versículo 10. Se achavam tristes e choravam os apóstolos. Sentimento de perda. Que perda? Eles perderam o rei do mundo, eles perderam a presença física do grande Salvador. Que perda tão grande foi aquela? Essas mulheres também estavam com esse sentimento. Elas estavam tão abatidas que levantaram muito cedo. No primeiro dia possível, se o anterior não era possível, elas sentindo aquela perda divina, aquela perda irreparável, aquela perda angustiante. E elas vão ali, mas lá elas vão superar isso, elas vão ter essa libertação, o sentimento de perda. Quando Maria Madalena encontra Jesus, ela vai ver que não perdeu, mas ganhou. Amém? Ela não tinha perdido, ela tinha ganho. Ela podia ter perdido a presença física de Jesus aqui, mas o Jesus vencedor estava vivo, iria abençoá-la, me canta Zaia. Então a gente precisa, para prosperar, perder esse sentimento. Tem gente que fica achando que perdeu e não sai do lugar. Eu perdi o emprego, eu perdi aquele dinheiro, eu perdi a casa, eu perdi. Não, tira esse sentimento de perda de junto de você. Tira isso fora. Você tem que ter um sentimento de conquista. Você tem que pensar: eu vou conseguir. As mulheres foram até lá e conseguiram. As outras, a Bíblia não diz que viram Jesus, mas Maria Madalena, com certeza, as outras vão embora, ela fica. E de repente ouve Maria. Quando ela vê, ela é Jesus. Ela pensou que era o jardineiro, mas não era. Aquele sentimento de perda tão forte que Jesus aparece, ela pensa que é o jardineiro. Então você está com o sentimento que perdeu alguma coisa, Deus está dizendo: você não perdeu, eu estou aqui, eu te abençoo, você não é um perdedor, amém? Diga assim: eu não sou um perdedor, uma perdedora. Diga isso, profetiza isso na tua vida, amém? Para encerrar, libertando para prosperar. Diga assim: libertação da insegurança pessoal. Olha, interessante, versículo 7. O anjo diz
Dizei aos discípulos e a Pedro que ele, Jesus, vai adiante de vós para a Galiléia, lá vocês vão ver. É para dizer. O anjo fala com elas ali, vão lá e fala para os discípulos, vão para a Galiléia. Essa era a ordem. Olha o versículo 8, e saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estava possuído de temor e de assombro e de medo, não precisa nada a ninguém. Não fizeram nada, não foram para os discípulos. Na verdade, ali era uma insegurança. Aqui, essa palavra medo é forte, ela estava mais do que medo, era uma insegurança. Insegurança de quê? De aparecer alguém, insegurança dos discípulos não dá a menor importância, como elas vão ter essa incredulidade na frente. Maria Madalena fica ali, ela fica por ali, insegura, mas ela fica ali. O que vai acontecer? Jesus vai aparecer para ela, e no versículo 10 diz, e partindo ela, foi anunciá-lo, aqueles que tendo sido companheiros de Jesus, achavam-se tristes e choravam. Então veja bem, as outras vão embora, ela não vai, ela fica. Quem fica no templo, quem fica na presença do Senhor, sempre tem uma experiência. Quem não fica, no máximo, vai ouvir a experiência. Tem experiência quem vem até o Senhor, quem vem. Então, por temor pessoal, assombro ali, pontual pela necessidade, um descrédito evangelístico, as mulheres achando que não ia ter resultado do que ela falasse, elas vão embora, mas Maria Madalena não vai, e agora ela vai e anuncia os discípulos, ele ressuscitou. Pedro e João correm ao sepulcro, e depois nós sabemos da experiência que vai acontecendo, mas ela aqui tem uma libertação, ela vai se tornar a Maria Madalena que se tornou, porque ela foi, porque se ela tivesse a experiência com Jesus e não falasse nada, não haveria nenhum registro na Bíblia. Ela foi tendo fases, porque se ela está lá, aparece Jesus, ela vai para casa, ela ia contar a alguém, agora, faz um mês isso aí, não. Ela vai e anuncia os discípulos. Então tudo isso está registrado em Mateus, está registrado em Lucas, está registrado em João e Marcos. Por quê? Porque ela foi, ela tem uma libertação, aquela insegurança. Você tem que vencer toda a insegurança. Você acha, eu sou pequeno, eu não vou ser ouvido, eu não sou capaz, eu não sou bom. Não, você pode até não ser muita coisa, mas em Deus você pode muito, aleluia. Você pode mais do que imagina, Deus é contigo, Ele tem planos na tua vida, Ele tem propósito na tua vida, ainda que muita gente te despreze, o Senhor não te despreza. Aquela mulher, ela fica ali, fala com Jesus, e ela vai e anuncia, olha, Ele está vivo. Se as pessoas acreditaram na época, bem, se não acreditaram, não tinha problema. Ela foi, anunciou, e a história dela foi para a Bíblia. Ela vai entrar na Bíblia, ela vai fazer parte de uma história linda. Cada vez que você fala que Jesus ressuscitou, você tem que falar, Maria Madalena foi a primeira. Maria Madalena. E sabe o que é o lindo da Bíblia? A Bíblia não esconde os defeitos de ninguém, né? Se você pega lá, desde o começo, Abraão fez isso, vai contando, conta que nem Davi, né? Tem gente que tem até uma má impressão, eu confesso que eu tenho até uma boa impressão do Davi, a despeito de algumas coisas. Mas Deus não esconde aqui. Quando vai falar que ele apareceu para Maria Madalena, ele fala, da qual expelia 7 demônios. A Bíblia não tem esse negócio de esconder nada. A Bíblia é Bíblia. É como diz o pastor Rodrigo, você quer entender a Bíblia? Leia a Bíblia interpreta a Bíblia esclarece a Bíblia. Então, é lindo isso aqui, irmãos. Ela tem essa experiência, mas ela tem essa fase aqui, pastor Reginaldo, aqui, para encerrar. Ela é liberta da opressão, ela é liberta do medo, ela é liberta da perda, ela é liberta da insegurança, e ela se torna a grande evangelista do momento. A grande evangelista. Ela se torna uma pessoa valorosa. Ela se torna uma pessoa diferenciada. Por quê? Porque ela se deixa libertar. Ela vai para a história da Bíblia. Por quê? Porque uma vez liberta, ela estava pronta para prosperar na pregação, no evangelismo, no trabalho missionário. Ela estava pronta.
Você pode alcançar muita coisa de Deus na tua vida, mas você tem que deixar o Senhor operar, te libertar para te abençoar.